Bom, pessoal, eu tinha prometido, já estamos de volta, esse é o segundo bloco, eu vou tentar contato agora com o professor Alex Salim. O professor Alex Salim, professor universitário, né, especialista em direito penal, é uma figura que sempre, quando é convocada, ele chega aqui no Hora Geral para esclarecer algo importante, né, que é relacionado à justiça, o comportamento dos nossos ministros do STF, algumas decisões que às vezes a população não entende porque foi favorável, mas não tinham provas, enfim. O professor Alex Salim, ele chega aqui para orientar e esclarecer os nossos amigos telespectadores e internautas. Tudo bem, professor Alex Salim? Como vai? Oi, Douglas, tudo bem? Grande prazer estar de volta aqui com você. Prazer é todo nosso aqui, a equipe do Hora Geral. Professor, tem alguns temas que eu gostaria de ouvi-lo. Um deles é o seguinte, a ministra do STF, a Rosa Weber, ela disse que os governadores não precisam depor, ser convocados para a CPI do Senado. E o que eu entendo, e acredito que uma grande parcela da população entende, é que se o dinheiro sai do governo federal e vai para os estados, e muitos dos governadores reclamam que o cobertor ou que o dinheiro é curto, não seria o momento até de esclarecer o que aquele governador do estado recebeu, comprovando, e o que ele gastou, como se fosse uma prestação de contas, num momento tão delicado que nós estamos vivendo, que é o da pandemia? Com certeza, Douglas. Eu vou responder a sua pergunta dividida em duas partes, né? Primeiro, você tem toda a razão. A própria Constituição Federal, ela determina que toda vez que há envolvimento de recursos da União, na verdade a Constituição fala em bens, serviços e interesses da União, obviamente recursos para a saúde, né, que vem do Ministério da Saúde, são recursos da União, do governo federal. Toda vez que envolve recursos da União, é a Justiça Federal que tem que cuidar desse problema. Logo, se um governador ou prefeito, só para o seu telespectador entender, né, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é descentralizado. Quem administra o SUS em Santos, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, é o prefeito. Só que o dinheiro que sustenta vem do governo federal. Não é um dinheiro municipal, são recursos que vêm do governo federal. Logo, qualquer desvio, seja em razão do Covid ou em razão da administração desse dinheiro na aplicação da saúde no município, né, isso ofende o interesse da União, porque é recurso federal. Então, toda vez que acontece isso, é a Justiça Federal. Então, seu raciocínio, né, a sua afirmação está corretíssima. Perfeito. A segunda parte da sua pergunta é com relação à decisão da ministra Rosa Weber. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele já vem decidindo, ele vem firmando um entendimento, interpretando a Constituição aos olhos dos ministros, né, de que chefes do Poder Executivo não devem ser ouvidos na CPI no Congresso Nacional. Quem tem que promover uma CPI para isso, ou é a Assembleia Legislativa, no caso do governador, ou então a Câmara Municipal, no caso do prefeito. Por quê, Douglas? Porque a CPI, ela na verdade ela é uma investigação política, né? Então, ao final da CPI é produzido um relatório, e ao contrário do que a gente tem assistido aí, né, nas sessões da CPI, não são os senadores que vão aplicar uma prisão, ou vão aplicar pena, nada disso. Eles vão apenas elaborar um relatório e encaminhar para o Ministério Público, e aí o Ministério Público, de acordo com aquilo que está escrito, ele vai ou não mover as ações penais que ele entender cabíveis. Professor Alex Salim, tem um outro aspecto também. O que eu procuro com os meus entrevistados, o senhor é um deles, justamente aproveitar do conhecimento para que o meu público, seja o telespectador ou o internauta, possa ficar bem informado e tomar as decisões. Aonde eu quero chegar? Nós tivemos um pequeno incidente, um incidente praticamente material, com relação a uma embarcação no domingo aqui no canal do Estuário, na Ponta da Praia, que acabou, inclusive, danificando parcialmente duas embarcações de balsas aqui do lado do Guarujá. E eu aproveitei ontem, eu fiz um comentário, né, de que, mais uma vez, quando tem algum incidente, as pessoas cobram a travessia Santos-Guarujá, seja subterrâneo, submerso, túnel submerso ou a ponte. Aonde eu quero chegar? Como a população da região pode e deve cobrar esses governantes
Lembrando, professor, o senhor tem uma boa memória, que muitos deles ganharam até a eleição prometendo algo que não se efetivou. Douglas, essa questão da conexão entre Santos e Guarujá, ela é antiga, né? Eu lembro que, se eu não me engano, era o Serra, o governador, ele veio inaugurar uma maquete aqui em Santos do projeto que faria essa ligação. Aliás, um projeto muito ambicioso, interessante, né, que a região toda ganharia com isso. Eu de fato não entendo como que até hoje nós não temos uma ligação dessa num trecho ali de 400, 500 metros. É algo muito pequeno, né? Para quem já teve a oportunidade de visitar outros países, você anda, por exemplo, lá na Flórida, a Flórida ela é uma região muito alagada, existem dezenas de pontos por onde passam navios por baixo, né? Então, sem nenhum problema, ou então o túnel. Agora, a questão da cobrança do político, né? Nós temos, a gente sempre afirma isso aqui no seu programa, Douglas, o voto como uma grande arma. Então, a população, ela precisa começar a escolher o seu candidato de acordo com as ideias que ele propõe. E se houver um estelionato eleitoral, ou seja, ele afirmou determinadas coisas e não trabalhou por aquilo, sim. Bom, a primeira providência hoje, as redes sociais, Douglas, tem, assim, é uma arma no bom sentido, no sentido figurado, né, que não me entendam mal, na mão do eleitor. Ou seja, hoje nós conseguimos mandar e-mail, mensagem direta para o nosso vereador, para o nosso prefeito, para o nosso governador, vídeo, cobranças em redes sociais. Vou te dar um exemplo. Próximo aqui, eu moro aqui na região do José Menino, a parte de zeladoria da prefeitura estava muito ruim, né? Então eu gravei um vídeo mostrando aquela situação toda e postei numa rede social, né? 3, 4 dias depois, homens da prefeitura estavam aqui fazendo a manutenção. Então veja, surtiu o efeito. Então hoje, nós eleitores temos essa possibilidade, ou a cobrança de nos dirigirmos realmente à Câmara Municipal, etc., para cobrarmos o nosso... Quando eu digo cobrar, de maneira educada, né, civilizada, né, é dessa forma que nós estamos falando. Mas isso é amadurecimento da democracia, Douglas. Hoje o que eu vejo, nós estamos passando por um parto, é um processo dolorido, né, o Brasil está convulsionado, mas hoje o brasileiro... Quer ver uma coisa? Se você perguntar o nome de jogador da seleção brasileira, é capaz que muitas pessoas não saibam. Mas se você perguntar o nome de ministros do Supremo, você vai ver que grande parte hoje já conhece quem são os ministros do Supremo. Isso há 10, 15 anos era inimaginável, né? Ou seja, a população, o brasileiro, ele está muito mais atento para a vida política do país. E eu acho que isso está correto. O seu programa, aliás, é uma grande ferramenta de divulgação. E eu acho que nós temos que cobrar realmente. Só para completar, essa situação da travessia de Santos-Guarujá, ela é assim, é surreal isso, né? Já era para ter resolvido. Só que não vamos esquecer, né, Douglas? Existem muitos interesses econômicos ali. Imagina o faturamento daquelas barcas e balsas, né? Imagina quanto que não se fatura ali. Então, teria que acomodar esse interesse econômico, interesse das duas prefeituras, Santos e Guarujá, enfim, interesses da região, que eu só vejo ganhos, né, com essa conexão. Lógico. Professor, nós estamos chegando no final do Hora Geral, né? Mas só um outro aspecto que eu quero aproveitar, né? É que o senhor deixe uma mensagem para aquelas pessoas. Eu vejo que muitos acabam se pautando pelo Facebook, né? Achando que o que está no Facebook é correto. E eu, como jornalista, e nós temos uma produção, a gente tem a responsabilidade de checar, né? De averiguar a veracidade daquela notícia, para errar menos. Eu acho que falta isso um pouco por parte da população. Muitas notícias falsas. O senhor tem visto isso também, professor? Tenho visto isso bastante, Douglas, e me parece que as pessoas elas precisam começar a observar o fato, né? Não a narrativa. Então, muitas vezes nós eu recebo isso muito, faço parte de vários grupos de WhatsApp, né? E dentro desses grupos eu procuro desmistificar isso. Olha, cuidado, pessoal, a informação não é bem essa. Você quer ver um exemplo, Douglas, que vira e mexe aparece? É o tal do auxílio reclusão, né? Vira e mexe eu vejo alguém me mandando uma mensagem indignado que o preso recebe. Não é bem assim, né? O auxílio reclusão está previsto para aqueles que fazem parte do regime geral de previdência e eventualmente sofrem uma prisão. Então, fique atento, procure outras fontes de informação, duvide daquilo que está chegando. Cuidado com fraudes. Eu analisei um recurso outro dia, tem o que, um mês mais ou menos, de dois
pseudo-empresários que na Black Friday montaram 10 sites falsos de vendas de produtos na internet. E eles conseguiram lesar a população em 350 milhões de reais. Nossa. Então, nós temos que estar atento a compras online, a mensagens que nós recebemos. Isso é muito importante. Não compre de qualquer site, procure as grandes empresas, não clique em links que chegam para você no WhatsApp. Perfeito. Recentemente, Douglas, se você me permite, entrou em vigor uma mudança no Código Penal agora, dia 27 de maio de 2021. Né? Agora nós temos o furto digital e o estelionato digital. São 2 crimes que foram criados no Código Penal agora, dia 27 de maio. Não tem nem um mês. Justamente para tentar coibir, exatamente, para tentar coibir e punir essas situações de fraudes digitais que vem aumentando. Então, desconfiem, né? Sempre chequem a informação, procurem outra fonte antes de replicar. Sabe por quê, Douglas? Dependendo do que você replica, você pode sofrer um processo criminal. Crime contra a honra, racismo, difamação. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações. Professor Alex Salim, muito obrigado pela sua participação e, lógico, nosso público telespectador internauta tem uma outra alternativa. Pode se utilizar do WhatsApp. A dúvida que você tiver, nós vamos repassar aos nossos convidados do Hora Geral, entre eles o professor Alex Salim. Professor, obrigado pela sua participação, né? E quero saber, nós comemoramos nessa semana o Dia do Surfista, o Dia do Surf Internacional, e o senhor é um dos surfistas. Tem praticado aí o surf ou a pandemia também o afastou desse esporte muito conhecido aqui no nosso litoral? Douglas, eu pratico isso desde os 8 anos de idade, né? Eu sou um apaixonado pelo mar, pela nossa região aqui. No período que a praia estava fechada, eu realmente tive que ficar afastado. Agora que nós temos aí acesso ao mar, né? Eu tenho, na medida do possível, quando os processos no tribunal, as aulas me permitem, né? Eu dou uma fugidinha para curtir um pouco a natureza. Faz muito bem para a alma, né? Tá bom. Professor, um abraço. Em breve vamos tomar um café para atualizar os nossos assuntos aqui da região. Obrigado mais uma vez pela sua participação e o carinho com o Hora Geral. Com certeza, Douglas. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes telespectadores. Bom, nós conversamos com o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, uma figura que tem um intuito, por isso que eu o convoco, né, para dirimir, tirar algum tipo de dúvidas, porque eu quero o meu público telespectador cada vez mais bem informado. E as dúvidas, volto a repetir, elas podem vir pelo 981701434 e nós, na medida do possível, estaremos convocando convidados profissionais para esclarecer e tirar as dúvidas dos nossos amigos do Hora Geral. Chegamos ao final de mais uma edição, é claro, amanhã tem muito mais para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e um abraço assim, ó, um abraço forte. Tchau, tchau. Hora Geral.